já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Queremos estender o nosso cordial boa noite aos nossos irmãos corajosos que vieram aqui para a igreja para louvar ao nosso Deus. E a você também, corajoso, que está aí na sua casa, deixando as coisas do mundo, ligou o seu computador, o seu telefone e está também adorando a Deus como nós. Nós vamos começar com uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Você fecha o seu olho aí na sua casa também, atitude de referência. Vamos orar a Deus. Pai misericordioso, aqui estamos nós, uma pequena parte do teu povo, que vieram a adorá-lo, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado pelas muitas bênçãos, por nos cercar de proteção, de cuidado, e acima de tudo de esperança. Bem sabemos que nós não merecemos, a não ser a morte, mas a sua bondade e misericórdia, Deus, a nos dar seu Filho unigênito, para que possamos ter vida eterna. Nos traz aqui, e pelos méritos dele, é que nós nos achegamos a Ti. Movidos pelo Santo e bom Espírito Consolador, queremos oferecer ao Senhor este culto de adoração, de gratidão e de clamor ao Senhor. Clamamos pela sua vinda, porque sabemos que só o Senhor pode resolver todos os problemas da humanidade. Aceita o nosso culto de louvor e de gratidão ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar então e adorar o nosso Deus, cantando o hino de número 565. Nunca separar. Separar, iremos.
nunca separar, não, nunca separar. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Já nós estamos qual Moisés, vendo o futuro lá, e divisamos pela fé a morada sem par. Marchamos para a terra além e vamos a Jerusalém. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Que hino lindo, né, irmãos? Eu também estou como Moisés, vendo já a Nova Jerusalém. Esse hino me remete, que nem semana passada eu comentei com os irmãos, a lembrar de alguns irmãos que estiveram conosco, né? Vem logo na minha memória, o irmão Adão, tocando ao piano, quando ele chegou para a igreja. Irmã Edicleia, irmão Adão, parece que está lá perto de São Paulo, né? Barueri, se eu não me engano. Irmã Edicleia descansou no Senhor, espera a ressurreição. Também me lembrou o irmão Ayala, o coral, a irmã Terezinha, esposa do irmão Ayala. Bons tempos. Vamos cantar mais um hino para louvar a Deus. É o 555. Até então, 555. Até. Pois eu bem sei que em breve findará de todo mal que aqui nos faz trementes ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando. É então contente
maravilhoso também, não? Que louvor! Até então eu seguirei cantando. A vida religiosa é uma vida feliz, irmãos. Fazer o bem, fazer o que é correto, traz paz à alma, traz brilho aos olhos, sorriso e o coração alegre. Venha participar da igreja, ande nos caminhos do Senhor. Ele tem chamado a todos ao arrependimento. Convertei-vos dos vossos caminhos, arrependei-vos e venham ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Nós vamos cantar agora em pé o hino de 571, é isso, né, Rafael? 571. É um hino muito lindo. Esse hino anterior eu lembrei do irmão Naldo de Sengés, quando ia lá em Sengés, muito gostoso. 571, vamos nos colocar em pé e cantemos com alegria. Lindo país. De além cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Boa noite a todos. Pode se assentar os irmãos aqui. Chegou o momento, né? O momento dos pedidos e dos agradecimentos. Este é o momento de você que está na sua casa, através aqui do link, né, que você acessou, fazer o seu pedido, dizer aí o seu agradecimento, e nós vamos, na medida do possível, aqui ler. E se alguém aqui na igreja tem algum pedido, pode levantar a mão também, que a gente pode falar. Diego?
eu já tenho orado pelo Mauro. Vamos continuar orando pela saúde do Mauro aí, principalmente também a saúde espiritual também, né? Que junto com a saúde física, Deus traga conforto espiritual para ele, que lá o testemunho é grande, né? Que Deus possa, o Espírito Santo possa continuar trabalhando no coração do Mauro lá. Mais alguém? Aqui, o Walter. Pode falar, Walter. Amém. Vamos continuar orando. O colégio tem dessas coisas, né, Walter? Conhece a menina lá de Cuiabá. Meu pai. Aguenta coração, se ele quiser se bandear para lá, daí quero ver. Mas vamos orar pelo Samuel, né, seu menino, pela Nora, pela família do Walter, agradecer por estar aqui. Eu tenho um motivo de agradecimento. Só por não ter pedido, eu agradeço. Por não ter pedido. Porque realmente Deus tem sido maravilhoso na minha vida, e Deus sabe o quanto eu tenho sido, eu tenho agradecido Ele. Eu sei que eu não tenho sido tão grato quanto eu deveria, mas Deus sabe quanta gratidão eu tenho por tudo que Ele tem feito na minha vida. Esse é o meu agradecimento. Se mais alguém estiver aqui na igreja e quiser expressar o seu pedido, o seu agradecimento, fique à vontade. Eduardo, sabia que ele ia falar porque é data especial. Pode falar, Eduardo. Eu não espero que você chegue a 150. Aqui na Terra, não. Amém, amém, amém. Estou brincando. Amém. Amém. Esse é o plano. Amém. Glória a Deus. Menino que 19 anos, nasceu esses dias, né? Espiritualmente nasceu esses dias. Glória a Deus pela vida do Eduardo. Continue firme na fé até que Cristo volte logo. Temos aqui um agradecimento. A irmã Dirce agradece por tudo. Pede oração, pede que orem pela Jennifer. Ele sabe de tudo, que Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmã Dirce. Mais alguém aqui na igreja? Irmã Lilian.
Deus. É Deus, com certeza. Vamos orar. Este agradecimento que a irmã Lilian fez deveria ter sido feito aqui da frente, né? Foi um lindo testemunho que ela acabou de contar. Quem está na casa talvez não tenha ouvido, né? Ela contou do poder da oração, do milagre, né? O nosso Deus é o Deus de milagre. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus nosso. E a gente precisa, a gente não entende os milagres, mas a gente precisa aceitar, né? E louvar mais a Deus a cada dia. Deus seja louvado por esse testemunho. Vamos continuar orando pela família da irmã, pelo tio, né, que perdeu a mãe. Vamos orar. Mais alguém aqui na igreja? Se você se sentir aí também à vontade na sua casa, pode mandar aqui a mensagem que a gente vai ler. A Inês aqui está agradecendo porque o pé dela está melhorando. A Inês não é jogador de futebol, mas vive machucando o pé. Já esses dias atrás ela já machucou, agora machucou de novo. Estou brincando, viu, Inês? Estamos orando por você, que esteja restabelecida logo e volte para sua casa aqui espiritual, que é a igreja. Mais alguém? Não? Se alguém mandar aqui e a gente não conseguir ler, né? Sinta-se abraçado e que a oração também alcance o seu pedido aí. Sabemos que todos temos aquele pedido, como o Walter falou, aquele pedido especial. Muitas vezes a gente não quer passar, mas Deus sabe. Este que é o principal do nosso relacionamento com Deus, né? Às vezes não é nem falar, a gente precisa falar, mas a gente precisa ter mais um relacionamento íntimo com Deus, você e Deus, na sua casa. E, na medida do possível, pedir ajuda para os irmãos na oração, porque a gente acabou de ver que a oração tem poder e através da oração ocorrem milagres. Irmãos, bom, então, vamos nesse momento, você que está na sua casa também em atitude de reverência, nós que estamos aqui, vamos nos colocar de joelhos, aqueles que puderem, vamos fazer uma oração especial por esses pedidos e vamos lembrar de orar, porque nesse sábado é o dia do Impacto Esperança. E eu acho que desde que começou o Impacto Esperança, eu acho que nunca teve nesse formato, né? Porque, né, essa pandemia pegou todo mundo desprevenido, mas vai ser num outro formato. Não vai ser aquele da gente sair para a rua, fazer aquele barulho, aquele barulho santo, mas nós vamos continuar entregando e levando a mensagem através da entrega dos livros. Então, vamos orar para que Deus, para que essas literaturas, elas toquem no coração das pessoas através do toque do Espírito Santo. E vamos orar por esses pedidos e também agradecimentos especiais que foram feitos aqui. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós já oramos, cantamos, louvamos através de belos hinos. Hinos que falaram, ó Pai, e falam sobre uma terra que nós temos o desejo, ó Pai. Nós ansiamos por ela. Nós temos o desejo de morar um dia contigo nas mansões celestiais. Mas, por enquanto, Pai, nós estamos aqui, vivendo aqui. Só que a sua promessa para nós é maravilhosa, porque o Senhor promete estar conosco em cada passo que dermos. Seja na tempestade, seja no fogo, seja na água, aonde quer que andemos, o Senhor promete estar conosco. Pai, nos ajuda a dar aquele passo de fé que necessitamos dar.
porque sabemos que muitas vezes o Senhor não faz mais para a nossa vida, porque falta o nosso passo de fé, confiança em Ti, relacionamento. Por favor, ó Pai, as pessoas que estão nas suas casas, que o Senhor possa também trabalhar nos corações delas, a nós que estamos aqui. O Senhor ouviu cada pedido, cada agradecimento, pedido em relação à saúde, pedido em relação às famílias enlutadas, pedidos, ó Pai, pelos filhos, pela família no geral. Pai, o Senhor conhece o coração nosso, o Senhor sabe que das nossas maiores necessidades. E se não for da sua vontade, que o Senhor, por favor, nos ajude pelo menos a aceitar para a nossa vida, Pai, a sua direção, a sua mão poderosa nos guiando. Mesmo que às vezes pareça que não, porque não é do jeito que a gente enxerga, não é do jeito que a gente vê as coisas que o Senhor vê. O Senhor vê muito além e o Senhor tem o melhor para nós. Pai, fixa isso no nosso coração, que o Senhor tem o melhor para nós e irá fazer, já fez, tem feito e irá fazer o melhor sempre por seus filhos. Nós te louvamos, Pai, que o seu nome seja exaltado. Exaltado não só neste culto, mas exaltado nas nossas vidas ao sairmos daqui. Mais uma vez, Pai, pedimos, agradecemos, pedimos mais uma vez que o seu Santo Espírito use o pregador desta noite, que ele fale e o homem cale-se, e que a mensagem seja e venha de encontro ao que nós precisamos ouvir, seja de consolo, seja de repreensão, mas que seja o que nós precisamos ouvir. Nós sabemos da luz que é a palavra. Então, ó Pai, que essa palavra ilumine a nossa vida até que o Senhor venha e nós moremos contigo nas mansões celestiais para toda a eternidade. No nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Uma boa noite aos irmãos. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu
eu sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu guia, nele confiarei. Amigo e fraco sou, és Deus, me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, nele seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Amém.
Uma boa noite a todos. Que você seja muito bem-vindo à casa de Deus mais essa noite. Que a gente possa continuar adorando, louvando, bendizendo o nome de Deus aqui nessa noite. Você também que nos acompanha através da internet. Continuamos adorando o nosso Deus. Nós vamos abrir um pouquinho a palavra de Deus nessa noite, mais um pouco, né? Já abrimos através dos cânticos, dos hinos, das mensagens musicais, das orações. Vamos continuar agora abrindo nosso coração para a palavra do Senhor. Quero convidar você que está em casa, você que está aqui conosco, antes da gente meditar um pouquinho na palavra dele, vamos juntos fazer uma oração. Assim como você está, feche seus olhos, vamos todos juntos orar. Bondoso Pai, muito obrigado pelo cuidado conosco. Nós pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez, através da Tua palavra, nessa meditação de hoje que nós temos. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A gente vai meditar um pouquinho nessa noite. Queria convidá-los sobre adoração. A gente vai falar um pouquinho, porque eu acho que penso nesses últimos dias que nós estamos vivendo, não só por causa desses últimos dias que a gente vive, questão de corona e pandemia e tal, é algo que é importante de se pensar, como que tem estado a minha e a sua vida de adoração, de louvor a Deus. Para a gente pensar, na verdade, o raciocínio que a gente gostaria de pensar um pouquinho nessa noite é o fato de que Deus, ele tem um chamado para nós para adoração. Deus tem um chamado para mim e para você para adorá-lo. Se você for olhar a Bíblia apresenta muitos chamados, né? O principal de todos eles é aquela, Mateus capítulo 28 e tal, pregar o evangelho e tal. Esse seria o maior chamado, de pregar o evangelho, falar de Deus às pessoas. Assim nós estaremos cumprindo todos os outros chamados de Deus na Bíblia. Mas a gente vai meditar um pouquinho nessa noite sobre a adoração, esse chamado que Deus tem para nós sobre a adoração. Para isso a gente vai pensar um pouquinho o que é adoração e tal, mas o raciocínio é esse. Deus tem nos chamado a mim, chamado a você. Eu vi aquele DVD Adoradores, o primeiro, acho que boa parte do pessoal aqui já deve ter assistido, Adoradores 1, e lá o pastor, eu não lembro o nome dele, o pastor que faz a ministração do DVD e tal, ele faz uma explanação muito interessante, eu achei, sobre a adoração. Ele diz que adoração é ação. Então, adoração, ele dizia, adoração é ação, é um verbo. Eu adoro, você adora, eles adoram, nós adoramos. É ação, é algo que você faz para adorar a Deus. Então, se você não faz nada, você não adora a Deus. É mais ou menos esse sentido que ele tentou expor, que a adoração, vir à igreja, estarmos todos aqui reunidos, né, sentimos Deus e tal, isso é adoração também. Só que esse também que nós não podemos esquecer, porque a adoração não é somente isso, vir à igreja e tal. A adoração é ação, você colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu achei muito interessante quando ele falou isso. Às vezes a gente pode pensar um pouquinho, né, hoje em dia, acho que até mais ainda, temos dois pensamentos, né, para adorar a Deus, sentimento e racionalidade, né? Dessas duas maneiras nós adoramos a Deus, com sentimento. A questão a gente não tem que pesar um pouquinho, porque na verdade algumas pessoas tentam sentir demais, ou aquele êxtase da adoração, de um culto. Sentir Deus sem sentimento, tem como você adorar a Deus sim também. Mas biblicamente nós conseguimos entender que não é através somente do sentimento que nós adoramos a Deus. Se você olhar a Bíblia, pelo menos Romanos capítulo 12, verso 1, diz lá, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. É um dos textos que fala sobre racionalidade na Bíblia. E se você pegar a Bíblia num contexto todo, você vai entender que adoração a Deus é muito mais racional do que sentimental. Você vai perceber, na verdade, se a gente olhar com um detalhe, você vai perceber que sentimento, na verdade, ele é consequência de alguma coisa. Sentimento é consequência de alguma circunstância ou de algo que aconteceu com você. Ganhou um presente, meu filho nasceu, isso me traz um sentimento bom. Uma coisa ruim acontece, me traz um sentimento ruim. Então, sentimento é consequência de algo. E aí vai um aviso para mim e para você. Às vezes podemos estar baseando nossa vida em sentimentos. E se provavelmente você tem feito isso baseado a sua vida, sua adoração a Deus em sentimentos, muito provavelmente você deve estar passando por frustrações, decepções, porque a própria Bíblia apresenta, né, o enganoso é o coração do homem e tal.
E não é somente isso. Adoração é muito sentimento é importante, sim, senão Deus nem tinha criado o tal do sentimento, mas é mais do que isso. Adorar a Deus é mais do que isso. Nós costumamos dizer que é um estilo de vida, né? Adorarmos a Deus. Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4, a gente vai ler primeiramente somente um versículo aqui. Esse versículo, você deve conhecer o contexto, a história. Mateus capítulo 4, o versículo 10 aqui, o contexto aqui Jesus tinha acabado de iniciar o seu ministério, estava iniciando o seu ministério e Satanás já foi ali para tentá-lo. Mateus capítulo 4, verso 10 diz assim: Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos ficar só com esse texto por enquanto, só com esse versículo aqui. Aqui Jesus, no início do seu ministério, no início do ministério, já se defronta ali com o próprio diabo. Você vê como que o diabo não pega leve com a gente, né? Muito menos com o próprio Cristo. E ali Jesus deixa muito claro, adoração é somente a Deus. Nós precisamos pensar um pouquinho nisso, nessa adoração, porque muitas vezes no dia a dia, as pessoas aí fora hoje adoram muitas outras coisas, né? Pessoas que adoram o próprio dinheiro, carro, qualquer outra coisa, mas tudo menos a Deus. E algumas deixam até muito claro isso. E Jesus aqui diz claramente, a adoração é somente a Deus. A gente consegue perceber nos textos bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda, ao decorrer da história, você vai perceber que a história sempre menciona que, mesmo em meio a pessoas ruins, pessoas más, povos turbulentos e tal, que faziam cultos a outros deuses e tal, até hoje em dia, a Bíblia apresenta que sempre há um povinho, ou mínimo, ou grande, ou pequeno, mas sempre há um povo ali que adora a Deus de verdade. No passado você consegue ver ali nas Escrituras que, em meio aos sacrifícios, aquelas adorações de sacrifício de pessoas, sacrifício de crianças e muitos outros sacrifícios que existiam para adorar um determinado Deus ou determinada criatura, em meio a esses cultos sangrentos, horríveis, podemos dizer, sempre existia ali um povinho, ou grande ou pequeno, sempre existia um povo que adorava a Deus da forma correta, como Deus gostava e tal. Podemos pegar a história de Noé, no dilúvio, um planeta inteiro corrompido pelo pecado, pelo menos uma família ali pequenininha de Noé era fiel a Deus e tal. Então você vai perceber isso. A ideia também que a Bíblia apresenta desses pequenos povos, ou grandes, né? Mas que pelo menos tinha um pequeno povo ali adorando a Deus, a ideia de que esses povos tinham que imprimir na mente das pessoas esse culto ao Deus verdadeiro. Ou seja, nossa missão é mostrar para as pessoas o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus, para este mundo corrompido pelo pecado que nós vivemos. O povo de Deus passou no passado por momentos difíceis, mas sempre teve o apoio de Deus ao seu lado. O culto pagão, na verdade, a gente consegue notar que ele é uma cópia do culto a Deus, né? O culto pagão, ele tira a adoração do ser criador e transfere a adoração para o ser criado. É uma cópia, só que transferida agora para um outro ser, nada a ver, que não merece a adoração. Então o culto pagão seria mais ou menos isso. A princípio, nós podemos pegar no relato de Gênesis ali, no começo da história de Adão e Eva. Eu acho muito interessante isso aqui, quando diz que Adão e Eva no princípio eram criados e tal, e viviam antes do pecado, né? Mas o que me deixa mais interessante é o fato de que a Bíblia apresenta que Adão e Eva adoravam a Deus face a face. E isso eu acho fantástico. Eu acho muito bonito quando a Bíblia apresenta isso. Porque é a mesma coisa de eu sair do culto aqui hoje, chegar em casa e conversar, bater um papo, né? O Elias não fala muito ainda, mas é chegar com meu filho, conversar um pouquinho com a Flora, com a minha esposa. É face a face. É diferente. É cara a cara. É diferente. Face a face é mais gostoso, é diferente. E a adoração que Adão e Eva tinham apresentado na Bíblia era essa, face a face com o próprio Deus. Aí eu fico imaginando, imagina uma adoração face a face com o próprio Deus. E essa é a adoração que Adão e Eva tinham. Adão e Eva, eles foram criados também por Deus com a capacidade para adorar a Deus livremente. Então Deus te criou, Deus criou a mim com capacidade para adorá-lo. Às vezes a gente pode pensar que eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, e tal.
saiba que Deus te criou com capacidades, com qualidades e com capacidade para adorá-lo também. Algumas características que Deus deu, simples, né, notórias, que a gente consegue perceber que Deus deu a mim e a você para adorá-lo. A primeira é o corpo. Nós podemos adorar a Deus com o nosso corpo. Aquilo que fazemos, vestimos, comemos, bebemos, tudo que fazemos com o nosso corpo, nós adoramos a Deus. Também podemos adorar a Deus com nossos pensamentos, aquilo que planejamos, idealizamos, anseiamos, organizamos, tudo que passa pela nossa cabeça, nós podemos adorar a Deus com os nossos pensamentos também. E também com o nosso coração. Aí já falo mais no sentido espiritual, né? Aquilo que nós amamos espiritualmente, aquilo que nós fazemos com a nossa espiritualidade, nós adoramos a Deus dessas três formas também. Nosso corpo, nosso pensamento, nosso coração. Se a gente olhar ali também um pouquinho no registro de Gênesis, Gênesis um pouquinho atrás ali, você vai ver que quando Adão e Eva eles pecam, eles viviam uma vida maravilhosa, face a face com Deus e tal. Quando eles pecam, Deus mostra algo íntimo que precisa ser vivido na nossa vida. Deus, em vez de chegar para Adão e falar, Adão, que bobagem que você fez aí, rapaz. Não. Deus chega para Adão e fala, homem, onde está? É diferente você chegar ao filho, criança, filho, todos nós fazemos alguma travessura de vez em quando. É diferente o pai chegar para o filho, filho, que bobagem que você fez, rapaz, moleque. É diferente. A atitude de Deus em relação a nós, você percebe ali que é diferente do que às vezes eu e você possamos fazer em casa ou qualquer outro lugar. É diferente. Deus fala, filho, onde estás? É uma preocupação, uma intimidade. Isso mostra que Adão e Eva, com Deus, tinham uma intimidade. Deus, pelo menos, tinha intimidade com eles. E é o que Ele quer ter conosco. E para a adoração é necessário uma certa intimidade com Deus. Senão, como é que você vai ter intimidade com sua família, com seus filhos, com sua esposa? Precisa desse relacionamento. E isso Deus deixava muito importante. E então, aí entra o pecado no mundo e o pecado aí desvirtua a adoração. O homem agora deixa de olhar para Deus e começa a olhar para si mesmo. Ele começa a olhar para as coisas do mundo, começa a olhar para ele. E a adoração vai se esvaindo cada vez mais do ser humano. A adoração começa a se esvair aí. Alguns efeitos do pecado na adoração. Alguns efeitos que o pecado trouxe na adoração, eu citei, mencionei, tem uns aqui. Primeiro, impediu Deus de falar com o homem face a face. A gente já falou agora de pouco, que Adão e Eva adoravam a Deus face a face, e o pecado trouxe esse corte, impediu o homem de adorar a Deus face a face, algo que é fantástico, algo que Deus quer de volta, quando Ele voltar, né, relacionarmos com Ele face a face. Você vai ver que no decorrer da história, isso foi diminuindo cada vez mais, né? Os profetas do passado, os grandes profetas, Moisés e tal, eles ainda tinham um relacionamento mais perto com Deus, mais próximo, uns ainda viam a glória dele. Só que com o passar do tempo isso foi se esvaindo, diminuindo cada vez mais. E hoje nós não temos esse contato, até porque se Deus aparecer aqui no nosso meio, nós somos consumidos por causa do nosso pecado e por causa da glória dele também. Então isso foi se perdendo. Um outro efeito do pecado na adoração é o fato de que impediu o homem de ter desejo de adorar a Deus. E eu acho que isso é um dos que mais entristece o Deus. Impediu o homem de ter desejo. O pecado hoje está enraizado no meu e seu coração. Não ter desejo de adorar a Deus não é pecado. Pecado é aquilo que você faz com esse ato pecaminoso que está dentro de você. Sinceramente, às vezes, existem dias que nós possamos, que vontade de ler a Bíblia, é gostoso e tal, mas esse é aquele dia que você não está bem e tal, você não tem tanta vontade de ler a Bíblia. Aí é que entra o princípio de racionalidade na adoração. Aí é você entender, porque se você for levar tudo no sentimento, nesse dia que você não está bem, você não está disposto, você não vai adorar a Deus. Aí entra a racionalidade, é você entender que mesmo o meu coração, o meu ser pecaminoso me induz a fazer algo que eu não devo, eu entendo, eu sei que para o meu bem e para adorar a Deus eu preciso estudar a Bíblia, preciso orar mais, preciso vir à igreja, e aí entra a racionalidade. Lutando aí contra o sentimento, que se você basear sua vida em sentimento, você vai ter muitas decepções por aí. Terceiro efeito do pecado na adoração, obliterou a capacidade do homem na adoração. A Bíblia diz que o nosso louvor, nossa adoração, é como trapos de imundícia, a Bíblia apresenta perante Deus. E realmente, hoje nós adoramos a Deus da maneira que a gente pode, né? Não como Deus merece de verdade. Até porque mesmo no céu,
No lar eterno, nós nunca iremos adorar a Deus como Ele merece, porque nós somos muito inferior a Ele. Ele merece muito mais aquilo que nós podemos dar. Mas o pecado trouxe essa dificuldade em nós de adorarmos a Deus da forma correta. E também levou o homem a assumir formas de adoração. O pecado trouxe agora, outras formas de adorar a Deus. E outros deuses também. As pessoas adoravam o Deus e agora adoram pedras, adoram imagens, esculturas, muitas outras coisas. Hoje em dia, carro, dinheiro, fama, festa, as pessoas adoram isso. Tudo menos Deus. Então o pecado trouxe um afastamento muito grande do ser humano em relação a Deus e também em relação à adoração. Você percebe ali nos antediluvianos, o pessoal antes do dilúvio tinham muitas formas de adorar a Deus, muito menos a verdadeira. Queria ler com vocês Êxodo capítulo 3. Se você puder voltar a sua Bíblia lá em Êxodo, lá no começo da Bíblia, segundo livro bíblico, Êxodo capítulo 3. Eu queria ler com você um texto, onde você provavelmente deve conhecer esse texto, mas que nos dá essa noção de reverência, de respeito, de adoração a Deus. E eu gostaria de meditar com você um pouquinho nesse texto. Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Você deve conhecer a história. Ao lê-la, você provavelmente vai se lembrar. Vamos ler juntos? 3, capítulo 1 ao 5, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E aí o versículo 5 diz: Então disse Deus: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aqui você tem um relato bíblico. Aqui Deus, ele está, se você conhece a história, só em lembrar que aqui Deus estava preparando Moisés para algo que ele não era e para algo que ele ainda tinha que fazer. Deus estava transformando, moldando aquele coração, aquele ser, aquela pessoa, para uma obra grandiosa, que era tirar o povo de Israel do Egito. E olha só, Deus diz, a terra é santa, não pise aí e tal, nos dá uma noção de reverência, respeito, assim, ao olharmos à primeira vista. Henrique Coffin, ele diz nos seus livros, ele diz: adoração é o apreço por alguém mais elevado e melhor do que nós. Deus estava tentando mostrar também ali para Moisés que ele era melhor do que Moisés, melhor do que tudo e qualquer outra coisa, e até melhor do que os problemas e dificuldades de Moisés. Esse Henrique Coffin diz assim: culto é a dedicação de nós mesmos a Deus, é a entrega minha e sua, inteira, por completo a Deus. Isso é culto, isso é adoração. E ali você consegue perceber, Deus diz para ele: não tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Nos dá essa noção de respeito, de reverência. Mas se você for olhar o texto, o contexto em que Deus queria ensinar Moisés, você vai notar que, na verdade, o lugar, a terra, a areia ali em que Moisés pisava, não era santa. Deus queria mostrar para Moisés que o fato de Deus estar naquele local, naquela terra, tornava aquele local santo. Isso é que Deus queria inculcar na cabeça de Moisés. Queria mostrar para ele que aonde Deus estivesse, era santo. Não importa o lugar. E aí eu pergunto para mim e para você: aonde que Deus não está? Se eu for ali, Deus está ali. Se eu for para cá, Deus está lá. E eu fico pensando, como é que tem sido a minha vida perante Deus nesses lugares que eu estou, porque eu sei que Deus está, e Deus diz que onde Ele está é santo, e começo a pensar que a adoração é contínua, é constante o tempo todo. Vir à igreja é muito importante, fantástico, você tem que vir, venha à igreja. Adore, cante, louve, estude, muito importante. Mas a adoração não é só vir aqui, a adoração continua quando você sai da porta para fora lá e vai até a sua casa, na sua casa você adora na sua... A adoração é constante, a gente já fala que é estilo de vida. E era isso que Deus queria inculcar na cabeça de Moisés. Para que Moisés tivesse forças, poder suficiente para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse no futuro, que era tirar o povo de Israel, Moisés precisava entender isso, que a vida dele agora
é guiada por Deus, que ele depende de Deus, e ele precisa viver constantemente ao lado de Deus, dependente de Deus. E Deus queria ensinar isso para ele. Nós podemos ter várias ideias sobre Terra Santa. Terra Santa pode ser o coração do seu irmão, que às vezes você machuca, profana, com xingamentos, com palavras ruins, com sentimento, brincando com o sentimento da outra pessoa. Ali é um lugar, é uma Terra Santa, não faça isso, não brinque. Terra Santa nós podemos dizer que o sábado do Senhor, que alguém possa profaná-lo falando coisas que não deve no santo dia do Senhor. É Terra Santa, não faça isso. Terra Santa podemos dizer qualquer outra coisa que Deus se faz presente e atua, e que às vezes possamos profanar, possamos fazer o que não deve. Precisamos pensar um pouquinho nisso. O que nós temos feito com a nossa vida? Deus, ele tem ansiado em estar conosco. Se Deus estivesse aqui, ele estaria falando constantemente, o tempo todo, pessoalmente, venham, voltem para mim, eu estou com você. Seria essa a ideia de Deus. Deus não falaria, Deus estaria berrando, gritando o tempo todo para que a gente voltasse para os caminhos dele, ficasse perto dele. E nesse anseio de buscar trazer o homem perto dele, Deus não se cansa, Deus pede para que a gente o adore. Nesse anseio de que o homem fique constante ao lado dele, essa presença, essa procura, um pensador, Rafael Monteiro, ele diz assim, pensamentos dele, ele diz assim: Deus não pode viver sem o homem devido ao seu amor. Olha só que interessante ele diz. Ele diz que Deus não pode viver sem o homem por causa do amor que ele sente pelo homem. Prefere morrer em vez... Foi o que aconteceu. Prefere morrer em vez de ver o seu filho morrer. Ele diz também que o homem não pode viver sem Deus porque é um perdido. E aí ele diz a mais pura verdade. Se eu e você ficarmos sem Deus, somos um perdido. Ele também chega a dizer que Deus não pode viver sem o homem porque é um Deus sem adoração. E aí você consegue perceber a necessidade, a importância de adoração a Deus. E por final ele diz que Deus lhe deu um plano para estar sempre com o homem. Deus lhe deu um plano para sempre estar com o homem. E você consegue ver no decorrer da história bíblica esse plano. Primeiro começa ali com o santuário. No antigo Israel você consegue notar que não existiam as igrejas, né? Então mas Deus ainda assim precisava sempre estar trazendo o povo para perto dele. E um dos métodos que Deus criou também, né, um dos intuitos do santuário, era trazer o povo para perto dele. Todo aquele ritual do santuário, o sacrifício do cordeirinho, o sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo e tal. Todo aquele ritual, todo dia, o sacrifício, a remissão dos pecados, confessar os pecados, aquilo era um ritual diário. Era todo dia Deus dizendo para o povo: olha, eu amo vocês, eu cuido de vocês, fiquem comigo, e em breve o Salvador de vocês virá. Então era todo dia sacrifício de pecado, sacrifício do cordeirinho, remissão de pecados e tal, todo dia. E no outro dia de novo, no outro dia de novo. Era todo dia Deus dizendo: olha, fiquem tranquilos, o Salvador de vocês virá, o Messias virá, e eu amo vocês. Era Deus dizendo constantemente. Por isso que o ritual era todo dia, era diário, era constante. Era Deus dizendo, mostrando para o povo. E aí o tempo foi passando, e o cordeiro que eles sacrificavam ali, que morria, que fazia a remissão dos pecados, eles confessavam os pecados do cordeirinho, sacrificavam o cordeirinho, o verdadeiro cordeiro, que é aquilo que Deus mostrava, olha, vai vir, veio. Jesus Cristo veio, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio e morreu. E nos livrou do pecado. Mas ainda não para, depois disso, o plano continua. Deus agora envia o seu Espírito Santo para falar conosco, e esse plano vai terminar no dia da volta de Cristo. Esse é um plano traçado por Deus, para deixar eu e você mais perto, constante perto dele. Você consegue perceber que Deus não quer se afastar de nós? Não quer se afastar de mim, Diego. Mesmo eu, às vezes, querendo me afastar de Deus, Deus não quer se afastar de mim. É uma coisa que não larga de mim. Glória a Deus por isso que não larga, porque graças a isso eu estou vivo ainda. Mesmo em meio aos nossos pecados, dificuldades, lutas, Deus não desiste de nós. Isso é o que eu mais acho fantástico. Deus querer a adoração de alguém que só faz bobagem. Isso eu acho muito bonito. Testemunhos Seletos, página 252, Ellen White diz assim: nossas reuniões devem oferecer o maior interesse possível. Deve imperar ali a própria atmosfera do céu. Eu achei muito profundo quando ela diz isso. Ela diz aqui, o texto, a expressão que ela usa é reuniões. Nós podemos englobar todas as nossas reuniões, desde culto de sábado, culto de domingo, culto de
quarta, um JA, uma reunião administrativa, uma comissão, uma reunião com jovens, qualquer coisa. As reuniões devem ser algo atrativo, todas as reuniões, e imperar ali a atmosfera do céu. Fundamentos do Lar Cristão, no comecinho, Fundamentos do Lar Cristão, ali no comecinho diz também, Ellen White fala que a família, o círculo familiar, os pais precisam proporcionar um ambiente agradável, uma atmosfera celestial, uma inicial ali na família para os filhos. Isso tudo envolve a adoração também. Queria ver com você mais alguns textos bíblicos. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 27. Aqui a gente vai ver alguns textos onde o próprio Davi nos dá exemplos, né, coisas que saem do seu coração e falam sobre adoração a Deus, reverência. Aqui Davi nos ensina muitas coisas interessantes e importantes. Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, versículo 4. Olha o que Moisés diz. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha o que Davi pedia. Em meio ao mundo hoje, as pessoas pedindo balada, festa e tal, o que nós temos que pedir de verdade? Salmo 26, um pouquinho antes ali, versículo 8. Acho que às vezes não precisa nem virar a página. Salmo 26, verso 8, Davi diz: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Ele diz: eu amo. Às vezes nós podemos nos pegar amando tantas outras coisas, menos o lugar da habitação de Deus, a casa dele, onde ele é, o fato de Deus estar conosco. Salmo 84, um pouquinho mais para frente ali. Salmo capítulo 84. Salmos 84, versículo 10. E esse dos três textos sobre que Davi relata, esse eu achei mais bonito. Salmo 84, verso 10, Davi diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ele prefere ficar à porta da casa de Deus do que habitar com as outras pessoas, os ímpios lá que fazem festas, badernas, bagunças. Esse mundo aí hoje que a gente vive, onde tem muitos chamativos de festas e qualquer outras coisas, vamos dizer, os ímpios de hoje em dia, né? A nossa escolha precisa ser essa também. Estar mais com Deus do que com essas coisas. Vir à igreja em relação à adoração, vir à igreja, prestar culto é muito importante. Na igreja a gente consegue perceber uma imagem melhor do pecado, que o pecado, como ele é de verdade. Nós conseguimos ouvir aquilo que o pregador fala, na escola sabatina, muito pelas mensagens musicais, pelos louvores. Vir à igreja é muito importante, mas não é somente vir à igreja. A adoração é mais do que isso, é elevado do que isso. A Bíblia também apresenta alguns personagens bíblicos que a Bíblia diz que andaram com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Abraão andou com Deus. A Bíblia diz que Esther andou com Deus. A Bíblia diz que José andou com Deus. E aí você começa a olhar e você começa a perceber que a adoração é andar com Deus. Então é muito mais do que propriamente vir à igreja e tal. A adoração continua ali da para frente. É o que você faz na rua, indo até a sua casa, na sua casa. A adoração é muito mais do que isso. É você entender que existe um Deus que cuida de você. Para essa adoração que a Bíblia apresenta, no andar com Deus que a Bíblia apresenta, existem algumas coisas que são necessárias para essa adoração, esse andar com Deus acontecer. Um deles é o desejo sincero de conhecer a Deus. Para você poder andar com Deus, ter essa adoração, você precisa ter esse desejo sincero de conhecer, de adorar a Deus. Nós somos pecadores, somos falhos, mas, Senhor, o meu desejo é esse, toma ele. E aí, a partir de então, você começa a colocar em prática. Segundo coisa necessária é o anseio de partilhar com Deus. Aí vai além de se interessar por Deus, é você colocar em prática, é você partilhar com Deus, você pôr para fora o que o seu coração pensa, você dizer aquilo que você pensa sobre Deus, suas dúvidas, seus questionamentos, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha, o que você não acha. Fala tudo para Deus, expõe tudo. Questionar a Deus não é pecado e não tem problema, a partir do momento que você não duvide do que Ele tem capacidade para fazer. Dúvidas
Pode aparecer na mente de todos nós. Elias teve depressão, muitos problemas. Então, questionar a Deus, falar com Deus, perguntar, é saudável. É você se relacionar com Ele. E é isso que pede. A questão é que você precisa agora ouvir aquilo que Deus está falando para você. E o terceiro passo, também necessário para andar com Deus, depois de você ter o desejo sincero, compartilhar com Deus a sua vida, é agora a entrega total a Deus. E aí é um calo no sapato. Porque é entrega de verdade. É entregar de verdade. É de verdade. Porque muitas vezes, eu posso dizer por mim mesmo, nós temos aquele entrega, a gente tem um problema, uma dificuldade, uma circunstância, qualquer coisa, e você entrega para Deus. Mas Deus, faz daquele jeitinho ali, ó, daquele jeitinho, porque para mim é melhor. Tá? O senhor faz aí, mas faz desse jeitinho aí. Faz semana que vem, porque a semana não vai dar, eu tenho futebol. Isso não é entrega. Isso não é entregar. Entregar a Deus de verdade é você pegar a circunstância, entregar para Deus e deixa lá. Some, sai de perto, deixa Deus agir. Isso é entrega. É você confiar e entender que Deus vai fazer o melhor. É difícil às vezes? Muito. Muito. Quando se trata das coisas particulares dentro do meu e seu coração, é muito difícil. É muito fácil, né? Apresentar uma aparência em público. É muito fácil eu estar aqui de terno e tal, arrumadinho, pregando. Mas as suas particularidades internas, essas aí você tem que entregar a Deus de verdade. E aí vai uma sugestão, entregue que vale a pena. Deus cuida, Deus está com você. Esses são alguns passos para você poder andar com Deus. A gente tinha falado pensado um pouquinho sobre adoração, sentimento, racionalidade. A Bíblia apresenta o fato do cristão ou ser, acho que até já passei um pouco do horário, ele tem que ser feliz, o homem tem que ser feliz. E a Bíblia apresenta duas características de felicidade. O grego apresenta, né? Aquela felicidade que ela é oriunda, né? Ela vem de algo que aconteceu e você é feliz por causa disso. Uma felicidade momentânea, circunstancial. Essa felicidade é chamada de eudaimonia, no grego. E também tem aquela felicidade baseada em Deus, que a pessoa ela é feliz independente da circunstância. Independente do que aconteça, a pessoa é feliz. Essa felicidade, em grego, é definida como makarios. É aquela felicidade que a doença chega, a dor chega, alguém, parente, falece, alguma coisa, confiando em Deus, você ainda permanece feliz. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, se não me engano, Jesus fala das bem-aventuranças, felizes aquelas pessoas, e a palavra feliz que Jesus usa, você já deve ter ouvido aqui, é makarios. Felicidade independente da circunstância. Aí nós podemos aplicar para a nossa adoração. Como é que eu e você temos adorado a Deus? Eudaimonia, quando Deus me abençoa, Deus me ajuda, não, vou adorar a Deus. Ou mesmo às vezes, aparentemente, não tendo bênção, não tendo cuidado, eu adoro a Deus. Qual é a adoração que eu e você temos tido nos últimos dias? Eu também não quero me estender muito por causa do tempo, mas eu queria citar aqui John Wesley, um grande pregador. Ele foi pregar o seu primeiro sermão na igreja, primeiro sermão que ele foi pregar. Ele entrou na igreja, no assoalho da igreja onde ele foi pregar, estava escrito essa frase: entre por esta porta como se o assoalho lá dentro fosse de ouro e cada parede fosse composta de joias de incalculável valor. Como se cantasse aqui um coro com trajes de fogo. Não grite, não corra, mas guarde silêncio, porque Deus aqui está. Isso foi impactante na vida dele. Um senso de reverência, de respeito, de adoração. A gente vai falar de adoração, eu vou ficar aqui até meia-noite, muito mais, porque é muita coisa para a gente pensar e entender sobre Deus. Eu queria ler o último texto com você, João capítulo 4. Abra sua Bíblia. O último texto que eu leio com você. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 21. Esse texto espero que fale ao meu e ao seu coração. João capítulo 4, se você achou, vamos ler todos juntos. João capítulo 4, do versículo 21 até o versículo 23. Você deve conhecer esse texto. Diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher.
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu fico com esse finalzinho. São estes os adoradores que o Pai procura. Às vezes você pode pensar nas lutas da vida, nas circunstâncias que você possa estar enfrentando, que às vezes o pensamento pode vir que não compensa adorar a Deus. Pode passar pela sua mente, não compensa, não vale a pena, para que fazer isso? Deus não tem se mostrado presente, você tem visto isso. Você pode pensar que às vezes não compensa adorar a Deus, mas eu digo a você que compensa. A gente passou, né, quem me conhece sabe um pouquinho da minha história, o que eu passei um pouquinho. Minha filha, quando nasceu, tinha muitas dificuldades de saúde e tal. A gente passou um tempinho dificultoso com ela. E a gente tem, não alguns, mas muitos testemunhos. E a gente gastava o que não tinha com a Flora, porque ela tinha muitos problemas de saúde e tal. Foram momentos assim complicados, difíceis, que graças a Deus passou. A Flora hoje está bem, mas que Deus se mostrou presente. Nessa época, acho que eu até já comentei, a Carla chegou para mim uma vez e falou: Diego, estamos sem fralda, acabou a fralda. E devendo mais na farmácia, por causa que a gente gastava tudo que tinha com a Flora. E não tinha dinheiro, não tinha o que fazer. A Carla chegou depois do culto e falou: Diego, é a última fralda. Eu falei: não tem o que fazer. Eu acho que ela nervosa foi pro quarto, foi orar. Acho que no dia seguinte, um dia depois, apareceu o correio na frente de casa. O carteiro com um baita pacotão de fralda assim. Eu achei estranho, né? Não pedi, ninguém falou que ia mandar nada. Aí eu só perguntei para ele, por gentileza, né, da onde que é esse pacote de fralda? Ele falou: não, isso aqui é uns pontos lá no banco, que você movimentou dinheiro lá, os pontos reverteu em fralda e vieram para você. Nunca tinha pensado, nunca tinha planejado, nunca tinha feito com intenção disso. Deu certo bem naquele dia. Coisas pequenas, coisas simples. Na faculdade também eu tenho muitos testemunhos. Se a gente quiser montar um JA aqui, falar para a Ana Flávia depois, um JA só de testemunho na minha faculdade, quanto Deus tem me abençoado. Eu estava fazendo, nesse mesmo período em que a gente passava por dificuldades, problemas ali, não por dificuldades, mas é que eram momentos difíceis com a Flora e tal, a saúde dela, e gastando bastante. Eu fazia a faculdade, e na faculdade, quando você perde as provas, você tem que pagar as provas. E aconteceu de eu estar trabalhando no telhado, eu caí do telhado, trinquei o calcanhar, trinquei o calcanhar e tive mancha no pulmão, tive dificuldade, tive problemas para respirar e tal. Os médicos acharam que eu tinha pneumonia, me mandaram para fora, fiz ressonância, tudo para ver que o líquido estava ruim, estava mal, bem na época das provas da faculdade. E aí, bem naquela época mais ou menos, minha esposa e eu já começamos a calcular, né, quanto que ia ter que pagar para as provas. O cálculo dá uns 300 reais esse pagamento. Beleza, não tinha o que fazer, estava no hospital ruim e tal. Minha esposa foi na faculdade. O diretor na época era o Marcos Vinícius. Quem conhecia ele é um fantástico homem. Se fosse adventista, seria assim, estupendo homem. Um homem fantástico. Conversou com ela, falou: olha, meu Diego tá mal, o Diego tá ruim, tá doente, né? A gente não vai conseguir essas provas, não sei como é que a gente vai fazer e tal. Marcos Vinícius, guiado por Deus, com certeza, falou: não, fique tranquilo. Falou assim pra Carla: fique tranquilo. Carla pegou e veio embora, minha esposa veio embora. O tempo passou, me recuperei, melhorei e tal, voltei para a faculdade. O diretor chegou para mim e falou: Diego, você vai fazer as provas, só que você vai fazer aqui na minha sala, na minha frente, aqui na diretoria. Tá bom? Graças a Deus, passei em todas as provas e ali ele me isentou de precisar pagar, porque deu certo de passar nas provas mesmo assim. Coisas às vezes pequenas que às vezes a gente possa achar, mas que mostra que compensa adorar a Deus. Isso eu digo a você, compensa. Se às vezes você não receber a recompensa aqui nessa terra, saiba que uma recompensa lá no céu, com certeza eu e você temos. Que Deus te abençoe, e a gente possa adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo, nosso pensamento, todo o nosso coração, e nos preparando para o dia da volta dele. Que Deus te abençoe mais essa noite. Queria convidá-los a todos para cantarmos o hino de número 444, para finalizarmos.
ao som do CD, nos coloquemos em pé. Eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o havia, vejo como por um véu, mas desejo em breve ver-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando seu amor. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de ver-lo quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo cuidado conosco. O Senhor tem nos amado, nos trazido a cada dia para mais perto do Senhor através de vários meios, pessoas, circunstâncias, trabalho, natureza, Bíblia, a Tua Palavra, a igreja, tudo. Tudo o Senhor tem falado conosco para nos chegarmos mais perto de Ti. O que nós pedimos, por favor, nos ajuda a adorarmos a Deus, ao Senhor, como o Senhor realmente merece. A fazermos de toda a nossa vida, todo o nosso ser, uma adoração constante a Ti, meu Pai. Cuida de nós voltando para casa, é o que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém.